Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Irmãos, irmãs, dê o joinha, compartilhe o vídeo com 5 pessoas para honrar o nome do seu Exu Mangueira. Vamos lá. Vamos entender sempre, igual não é semelhante. Então muda de médium para médium por conta de várias circunstâncias. Muda também a essência do seu Mangueira, dependendo da vertente espiritual que ele se apresenta. Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Então vamos ter a mente aberta, porque nós estamos falando de essência, tá? E conforme a idade, a maturidade, esses médiuns vão potencializando os seus dons espirituais junto com o seu Mangueira, ao mesmo tempo que também aquelas dificuldades iniciais da vida, a gente vai também melhorando. Isso é o processo com qualquer Exu, com qualquer pombagira. Antes de começar, eu gostaria de dizer uma coisa. Exu é amigo sim, tá? Então, se alguém tentar convencer você de que Exu e pombagira não são seus amigos, tente olhar bem para a sua vida, tente olhar bem para as suas necessidades, tente olhar bem para as suas crenças, como que você entende isso? Porque você pode descobrir muita coisa profunda, porque cada um recebe aquilo que sabe dar, né? Cada um tem o respeito conforme sabe dar o respeito. Então, o porquê que eu já estou falando isso? Vamos lá. Mangueira. A Mangueira tem que falar de uma história inicialmente, mesmo que não seja exatamente como eu estou contando, mas é como eu sei contar. A Mangueira, ela veio, né? A semente, ela veio de Portugal, ela veio da Holanda, ela veio da África e ela se espalhou pelo Brasil, principalmente na região da Amazônia, Norte e Nordeste. Atualmente nós temos Mangueira para todos os lados, mas nós estamos falando de uma outra época. Esse é o primeiro aspecto para falar do Exu Mangueira. Então, olha o poder desse movimento, o poder de cruzar um oceano e se espalhar pelo Brasil. Faz sentido que isso é um movimento poderosíssimo. Então você vai associando isso ao Exu Mangueira. Tá, segundo aspecto. Caboclo não é índio. Caboclo é a mistura de índio com branco. Aí nasce o caboclo. Então, dentro de uma umbanda, um caboclo pode ser um índio? Pode. Um caboclo pode ser uma mistura de branco com índio? Pode. Mas nem todos os caboclos são índios puros. Por que você está falando de caboclo se a gente vai falar de Exu Mangueira? É assim. Na Umbanda, o Exu Mangueira, ele pode se apresentar na esquerda, como Exu. Na Quimbanda, ele pode se apresentar como Exu Mangueira, mas ele também pode se apresentar como um caboclo quimbandeiro. Porque a manifestação dentro da Quimbanda, com a esquerda, com esse tipo de energia, com esse tipo de vibe, é totalmente familiar. Então, quando você tem crenças que te limitam e não deixam você enxergar e fazem você crer que somente o que você aprendeu é o correto, para o Exu, ele vai trabalhar dentro desse sistema, porque ele não vai criar conflitos a não ser que seja necessário para o seu crescimento, desenvolvimento e evolução. Você já está vendo aí a manifestação do Exu Mangueira? Então, Exu Mangueira, ele tem esse conhecimento
vamos colocar, da cura, ervas, raízes, tem. Mas isso não é só coisa de preto velho e caboclo? Não. O Exu Mangueira, ele pode fazer muitas magias para abrir caminhos, muitas magias para cura, muitas magias para banimento, limpeza, através de ervas e através de raízes ou elementos da natureza. Então, você tem que tentar imaginar essa sociedade onde esse homem, antes de desencarnar, ou ele viveu mais como índio, ou ele viveu mais como homem branco. O homem branco que eu estou dizendo é aquele índio que, de alguma forma, de alguma maneira, era um caboclo, descendente de índio com branco, ou ele foi viver na cidade, ou ele foi viver como homem branco, ou ele viveu como índio e adquiriu essas culturas. Por que ele virou um Exu? Por causa da vibração dele, por causa da vida dele, por conta da energia, por conta do conhecimento, por conta de afinidades espirituais. Então, o que eu preciso que você entenda do Exu Mangueira? Eu sempre entro na vibe, né? Então hoje eu tô mais paz e amor. Exu Mangueira, ele tem essa magia de entrar na alma. Tanto é que o que é entrar na alma? Existem muitos rituais com a mangueira. Então, se você for na parte holística, existem muitos rituais com a mangueira. Se você for na parte xamânica, existem muitos rituais com a mangueira. Quando eu digo mangueira, eu digo raízes, madeira, folhas e frutos, tá? Bom, nessa magia, Exu Mangueira domina. Exu Mangueira tá lá. Então agora a gente vai pensar numa parte, porque a melhor maneira que eu encontrei de falar do Exu Mangueira e seus médiuns é através da história. Porque daí você vai vendo as características, você vai vendo o que se aproxima, porque semelhante não é igual, e você vai vendo a expressão dos médiuns, e você vai vendo a expressão do Exu Mangueira. Ele pode ser bravo? Lógico que ele pode, ele é sério, até mesmo porque você imagina um Exu que, quando era vivo, ele passou por todos os desafios, vamos colocar assim, do comércio legal, do comércio ilegal, por causa da própria fruta em si. Então ele tem o poder do comércio, ele tem o poder das feiras. Por que será que a gente usa terra de comércio e de feira em alguns assentamentos para Exu e Pombagira? Faz sentido? Porque o comércio envolve dinheiro, o comércio envolve pessoas, o comércio envolve movimento, o comércio envolve alimentação. Então, olha qual a característica do Exu Mangueira fazendo esses movimentos dentro da cura, dentro do comércio, dentro da parte indígena, dentro da parte do homem branco que virou caboclo, que era um caboclo e viveu no meio dos brancos. Então, é um conhecimento profundo, é um movimento poderoso, porque se todo o Exu cuidasse só da calunga, só das almas, o que seria dos outros problemas, dificuldades humanas ou caminhos? Faz sentido? A mata, ela também é um cemitério. Ali se morre animais, ali se morre pessoas, enfim, se enterram pessoas. Então, o Exu Mangueira tem habilidade com as almas? Tem. O Exu Mangueira tem habilidade com o comércio? Tem. O Exu Mangueira tem habilidade de cura? Tem. O Exu Mangueira pode se apresentar holisticamente em várias vertentes espirituais? Sim. Porque o que acontece é que a pessoa pensa que existe um Exu Mangueira. Veja bem, ele pode chamar Francisco, João, Pedro, Márcio, Francisco, mas nós, aqui na Terra, a gente precisa de um nome como se fosse para entender
de que cidade, então de que falange, como esse Exu atua. Então esse Paulo, esse Pedro, esse Francisco, quando vira um Exu, ele fala, eu sou Exu Mangueira. Faz sentido que é só o nome de uma falange, o nome verdadeiro de qualquer Exu e de qualquer pombagira, não é Padilha, não é Mulambo, não é Rosa Caveira, é a falange, tá? Isso é um ponto importante para a gente começar a desenhar essa magia poderosa de desobsessão também. Por quê? Você imagina todos os espíritos e tipos de espiritualidades que existem dentro de uma mata? Provavelmente não. Porque o seu conhecimento ele vai estar muito ligado ao que você aprendeu dentro da sua religião. Mas a mata, ela tem muitos espíritos. Então, quando você conversa com um índio, quando você conversa com um xamã, quando você conversa com essas vertentes da Jurema, do sagrado, das matas, do sistema ecológico, você vê muitas entidades espirituais ali, tanto positivas como negativas, se podemos chamar assim. Então, o Exu Mangueira, você não consegue pôr ele num sistema pequeno. O sistema dele é um ecossistema. Vamos colocar um outro aspecto. O índio, ele caça. Ao mesmo tempo que o índio está caçando, você pode associar isso a caçar um trabalho, a caçar um amor, a caçar um emprego, a caçar boas oportunidades, caminhos. Entende a caça como caminhos de sobrevivência e de livramento. Então, o índio, ele caça. O caboclo, que era uma mistura do homem branco com o índio, ele tem essas habilidades da mata e ele também sabe viver no meio da sociedade e seus sistemas, na época, europeus. Então, esse Exu Mangueira, ele tem essas habilidades. Só que quem caça também é caçado. Faz sentido? Então você imagina, eu vou associar muito ao índio, porque fica mais fácil, mas eu estou falando do Exu Mangueira. O índio, a hora que ele está caçando o alimento dele, não pode ter uma onça atrás dele? Pode. Então, o Exu Mangueira, ele tem a habilidade de te livrar dos perigos, de te livrar, de te dar caminhos de fuga. O que significa caminhos de fuga? Sabe quando você se vê naquela situação que parece que não tem mais saída, não tem mais solução? Tudo está terminado. De agora em diante eu me entrego, porque eu não sei mais o que fazer. Exu Mangueira. É uma habilidade. Então eu estou utilizando sempre exemplos voltados às coisas mais simples. Por quê? Porque eu quero que todos me compreendam, tanto aqueles que têm mais entendimento, como aqueles que estão aprendendo. Então esses exemplos, eles caem muito bem para todo tipo de pessoa que precisa entender de essência. Pode não ser um problema de uma grande maioria, mas pode ser o problema também, em determinadas épocas, de uma grande maioria. Então, vocês conhecem pessoas travadas, pessoas que não conseguem se adequar socialmente, mesmo que por necessidade, não por opção, não porque gostam, existe um sistema ali na frente, econômico, social, que aquela pessoa tem que se adaptar. Então, de repente, ela não está conseguindo emprego, de repente, ela não está conseguindo amor, de repente, ela está tendo perdas, porque ela não consegue. Exu Mangueira. Exu Mangueira resolve isso com uma facilidade incrível, por conta dele ser um Exu, por conta dessa adaptação do índio ao homem, o homem branco,
ele tem essa magia também. E muitas vezes as pessoas estão travadas na vida por quê? Limitações, crenças. Eu nasci assim, eu vivi assim, sempre Gabriela. Então, às vezes, não adianta ser só Gabriela. Exu Mangueira. Então, Exu Mangueira vai trazendo essas habilidades de inclusão social. Veja bem, eu falo isso porque aquela parte do Exu que risca a faca, mete faca, ataca, agride, limpa, faz feitiço, faz macumba, e desfaz macumba, e xinga, e bebe, é a característica do Exu em geral. Em geral, cada um tem o seu estilo. Então, existem vários Sandros. Nem todos os Sandros são iguais. É nisso que eu estou falando. Ele não deixa de ser o Exu. Por conta de eu estar falando muito das vertentes de mata e homem branco, falo da natureza, falo da caça, falo das almas, dos mortos, das matas, das ervas, das curas, dessa parte magia e ritualística xamânica, tá? Pode parecer que o Exu Mangueira é um caboclo. Não estou falando nesse... estou fazendo uma associação? Sim, mas ele é um Exu, tá? Ele é um Exu, com todas aquelas habilidades que todo mundo conhece de Exu, porém, com essa diferenciação em expressão, em magia, em ritualística. Porque, meu bem, os trabalhos, as magias realizadas em matas, você já parou para pensar, por exemplo, o porquê que os xamãs, eles têm o totem, eles possuem um animal de poder, tá? Eu tenho um animal de poder. O meu animal de poder é o lobo numa lua crescente. O meu animal de poder é um lobo, tá? O seu Mangueira, ele tem esses conhecimentos. Então, é muito comum você ver os seus médiums gostando de coisas holísticas, gostando da medicina das ervas, da medicina das raízes, gostando de um determinado tipo de isolamento, assim, eu quero mais paz, eu quero sossego, eu não quero tanto confronto. Eu quero o quê? Eu quero ganhar meu dinheiro, porque esse poder do comércio, da feira, quando os médiuns do Exu Mangueira escutam a essência desse Exu, a prosperidade é uma coisa impressionante. Impressionante. Então eles vão ter, os médiuns, essa habilidade de comunicação, de andar em qualquer tipo de território, seja chão de pedras, chão de asfalto, chão de caco de vidro. Os médiuns têm essa habilidade. E uma certa parte analítica. Os médiuns do Exu Mangueira, eles olham para a situação. Imagina um índio, escuta o barulho da mata, faz o silêncio, tem pássaro, tem movimento, tem alguém pisando nas folhas. E aí, eles pegam e começam a tomar atitudes. A probabilidade de decisões erradas de um médium de Exu Mangueira é muito pequena. Pode errar? Tem que errar, porque senão como é que a gente aprende as coisas na vida? Então não leva isso como 100%. Mas a maturidade vai trazendo isso. Por quê? Por causa do poder de observação das coisas da vida, pela audição espiritual, aquele ruído de fofoca, aquele ruído de confusão, aquele ruído, aquele cheiro que enjoa, não estou me sentindo bem nesse ambiente, tem algo errado acontecendo, alguma coisa está fora do lugar. Então é um dom mediúnico que Exu Mangueira passa para os seus médiuns bem diferenciado. E é por isso que eu sempre falo, vocês que são médiuns do Exu Mangueira, é muito importante que vocês acrescentem aqui os comentários para enriquecer
o nome do Exu Mangueira, para honrar o nome do Exu Mangueira, porque as pessoas leem os comentários. Então, principalmente para os jovens, quando eles forem lendo e conhecendo mais o Exu Mangueira, eles vão tendo a verdadeira essência do Exu. Não aquela história romântica que cada vertente espiritual decide contar, embutindo crenças. Não, gente, Exu é Exu. Exu é amigo sim daqueles que são amigos. Só que cada um tem sua essência. Os seus médiuns, sempre, os médiuns de qualquer Exu, de qualquer pombagira, sempre vai haver essa semelhança. Não que eles vão ser iguais ao Exu. E lembrando, aquela vertente, por exemplo, da Umbanda, que trabalha muito com o preto velho, né? É lógico que aquele médium, aquela vibração naquele médium, vai ser mais da linha das almas, dos preto velhos. Mas as pessoas que são conectadas e ligadas ao seu Exu, a expressão é muito maior. Porque Exu, ele é uma coisa do dia a dia. Exu é a entidade mais próxima de todos nós. Mais próximas. Então, eles entendem o que acontece no momento atual, ele entende as dificuldades sociais, políticas, econômicas do momento atual, porque Exu é atualizado. Exu Pombagira é movimento. Agora, você imagina um Exu Mangueira, né? Aquela árvore, imagina a mangueira, aquela árvore imponente que gera sombra, que gera frutos. Porque, gente, por exemplo, aqui em Minas, você não precisa nem comprar manga, tem manga na rua. Então, a fartura, a beleza, a sombra para refrescar do sol quente. Então, consegue transformar isso em essência espiritual. Por exemplo, naquele momento que você está numa aflição, numa loucura emocional, Exu Mangueira vem e fala assim: calma, meu filho, vamos pôr uma sombra aí para você respirar um pouco e daqui para frente eu vou junto com você. É aquele companheiro, é aquele amigo. Exu Mangueira, ele tem essa vocação, essa essência de se espalhar, né, de levar caminhos. Porque quando você vê uma semente que veio de Portugal, chegou no Brasil e se espalhou num continente praticamente todinho, você vê o poder e o porquê que existe a falange de Exu Mangueira. Eu sei que eu repeti isso várias vezes, mas é porque Exu Mangueira é dinheiro. Exu Mangueira é caminho, Exu Mangueira é cura, Exu Mangueira é conhecimento, ecossistema. Ou você acha que dentro, por exemplo, das confusões da Amazônia, que a gente nem sabe realmente todos os riscos, perigos que existem, né? Você acha que quem mora lá não precisa de um Exu Mangueira para proteger, por exemplo, de coisas que a gente não pode falar aqui no YouTube? Exu Mangueira. Então, às vezes, de repente, quem mora numa grande capital, que não tem que caçar, que não tem que passar por não tem que buscar água lá do outro lado, do morro, não entende essa expressão e essa essência de Exu Mangueira. Agora, você imagina uma pessoa no norte, nordeste, que tem que caçar alimento, caçar água, sobreviver na mata, no caso da Amazônia, os minérios, como é que eu posso falar? A relação com países vizinhos, culturas diferentes, estrangeiros que chegam a todo momento. Então, foi a melhor maneira que eu consegui demonstrar a essência do Exu Mangueira, contando essa história. Porque ele vai livrar, ele vai dar caminho, ele vai enriquecer, mas para qualquer Exu e para qualquer pombagira conseguir fazer alguma coisa, todos nós temos que dar o primeiro passo. Depois que a gente dá o primeiro passo, eles vêm junto. Então,
Se não houver uma ligação, isso já serve para todo mundo, tá? Se não houver uma ligação profunda com o seu Exu e com a sua pombagira, eu posso garantir que você está perdendo muita coisa. Você está deixando de evoluir em muita coisa. Você está perdendo muito caminho. Exu Mangueira, lembra que eu falei essa parte holística, de alma, de profundidade? Exu Mangueira. Tem que pensar assim. Tem que pensar assim. Quantas pessoas caem no abismo, no fundo do poço, justamente porque optaram em não enxergar as coisas como são. Não se adaptaram a nada. Exu Mangueira. Então, gente, independente de você ser médium do Exu Mangueira ou não, se a sua mente está parecendo uma mata fechada, se a sua vida está sem caminhos e está parecendo uma mata fechada, né, que é o melhor exemplo que eu encontrei, chama Exu Mangueira. Acende sua velhinha, fala com Exu Mangueira, porque você vai ver a transformação que esse Senhor, esse Lorde, é capaz de fazer. Cura também, tá? Bom, deixei bem enfatizado esses aspectos. Lembrando que ele é um Exu, tá? Lembrando que ele é um Exu. Então, todo mundo sabe o que Exu faz. Bom, médiuns do Exu Mangueira. Você que convive com Exu Mangueira de alguma forma ou de alguma maneira. É importante os comentários. Irmãos, irmãs, compartilhem o vídeo. Vamos honrar o Exu Mangueira, sua essência, sua história e entender de onde tudo começou e o porquê que ele foi para a falange do Exu Mangueira. Compartilhem o vídeo. E muito obrigado e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Gratidão, meus irmãos. Axé.